Neste vídeo, você verá os melhores relatos do YouTube. Aproveita e deixa seu like, é de graça e ajuda muito o canal. Seu Zé sempre foi um homem trabalhador, desses que acordava com o canto do galo e só parava quando a lua já estava alta no céu. Tinha suas terras lá no interior, umas 5 alqueires de chão bom, onde plantava milho, feijão e criava umas cabeças de gado. Era respeitado na redondeza, conhecido por ser honesto e de palavra. Mas o que aconteceu naquela safra de 2019 mudou tudo. Deixou o velho com os cabelos mais brancos e uns tremores na mão que nunca mais passaram. A história começou quando seu Zé decidiu plantar numa parte da fazenda que sempre deixava de lado. Era uma área meio estranha, onde a terra parecia mais escura, quase preta, e onde os passarinhos nunca pousavam. Os vizinhos sempre falavam para ele não mexer naquele pedaço, que tinha algo de diferente ali. Mas seu Zé era teimoso e precisava aumentar a produção para pagar umas dívidas que tinham se acumulado. Dona Maria, sua esposa de mais de 40 anos, sempre implicava quando ele falava em usar aquela área. Dizia que sonhava com coisas ruins quando olhava para lá, que sentia um peso no peito toda vez que passava perto daquele canto da propriedade. Mas seu Zé não dava muita bola para essas superstições femininas. Achava que era frescura de mulher que não entendia de trabalho pesado. Foi numa segunda-feira de março que ele começou a arar a terra. Logo de cara, notou que algo não estava certo. O trator fazia um barulho estranho, como se estivesse engasgando, e a terra grudava nas rodas de um jeito que ele nunca tinha visto. Era como se o chão não quisesse ser mexido, como se tivesse vida própria lutando contra o metal da máquina. O motor do trator, que sempre funcionou perfeitamente, começou a falhar sem explicação. Seu Joaquim, o vizinho mais próximo, apareceu na divisa da propriedade logo cedo e ficou observando o trabalho de longe. Quando seu Zé parou para descansar, Joaquim se aproximou com uma cara preocupada. Contou que na noite anterior, seus cachorros tinham passado a madrugada toda uivando, olhando na direção da fazenda de seu Zé. Disse que os bichos estavam nervosos, andando de um lado para o outro como se sentissem algo no ar. No primeiro dia, ainda deu para relevar. Seu Zé pensou que podia ser só a umidade da terra, que tinha chovido bastante na semana anterior. Mas quando foi guardar o trator na garagem, notou que a terra grudada nas rodas tinha um cheiro forte, meio azedo, que lembrava carne estragada. Lavou tudo com mangueira, mas o cheiro não saía completamente. Pior ainda, a água que escorria do trator deixava manchas escuras no chão de cimento, manchas que pareciam se mover quando não se olhava diretamente. Na terça-feira, quando voltou para continuar o trabalho, encontrou algo que fez seu coração disparar. No meio da área que tinha sido arada no dia anterior, havia um buraco perfeitamente redondo, de uns 2 metros de diâmetro. Não era um buraco qualquer. Era como se alguém tivesse arrancado a terra com uma colher gigante, deixando as bordas lisas e certinhas. O estranho é que ele tinha certeza absoluta de que aquilo não estava lá na véspera. Seu Zé desceu do trator e se aproximou do buraco com cautela. Quando chegou perto da borda, sentiu um vento gelado subindo de dentro da terra, mesmo sendo março e fazendo um calor danado. O vento carregava um cheiro pútrido que fez ele tossir e recuar alguns passos. Pegou uma pedra e jogou lá dentro para tentar medir a profundidade. Ficou esperando o barulho da pedra batendo no fundo, mas não ouviu nada. Era como se o buraco engolisse qualquer coisa que caísse ali dentro. Por ser um homem prático, seu Zé decidiu entupir o buraco com terra e pedras. Trabalhou o dia todo, jogando carrada após carrada de terra naquela abertura maldita. Usou o trator para empurrar montes de terra, mas parecia que nunca era suficiente. Era como se o buraco tivesse um apetite insaciável, sempre pedindo mais terra. Quando anoiteceu, o buraco estava completamente cheio, bem nivelado com o resto do terreno.
Satisfeito, foi para casa jantar e descansar. Durante a noite, seu Zé teve pesadelos estranhos. Sonhava que estava caindo dentro do buraco, descendo por um túnel escuro que nunca terminava. Nas paredes do túnel havia desenhos antigos, símbolos que pareciam se mover na escuridão. Acordou várias vezes, suado e ofegante, com a sensação de que alguém estava observando ele dormir. Dona Maria também passou a noite inquieta, dormindo coisas que não faziam sentido. Na manhã seguinte, quase caiu para trás quando viu que o buraco tinha voltado, exatamente do mesmo jeito, como se nunca tivesse sido mexido. Toda a terra que ele tinha jogado ali tinha sumido sem deixar rastro. Pior ainda, agora havia pegadas ao redor do buraco. Pegadas que não eram de nenhum animal que ele conhecia. Eram grandes, com 5 dedos compridos e garras que deixavam marcas fundas na terra. As pegadas formavam um círculo perfeito ao redor do buraco, como se algo tivesse dançado ali durante a noite. Seu Zé era homem corajoso, mas aquilo estava começando a mexer com ele. Chamou Dona Maria para ver as pegadas e ela ficou pálida como um pano. Disse que já tinha visto marcas parecidas uma vez, quando era criança, depois que um vizinho da família dela tinha sumido misteriosamente. Naquela época, encontraram as mesmas pegadas ao redor da casa do desaparecido, mas nunca mais acharam o homem. Mesmo assim, seu Zé decidiu continuar com o plantio. Contornou o buraco e foi arando o resto da área, sempre de olho naquela abertura estranha. Durante o trabalho, começou a perceber outros sinais perturbadores. As minhocas que apareciam quando a terra era revirada não eram normais. Eram muito grandes, algumas do tamanho de cobras pequenas, e tinham uma cor meio azulada que ele nunca tinha visto. Quando tentava pegar uma para examinar melhor, ela se desfazia na mão, virando uma gosma que queimava a pele. Mais estranho ainda era o comportamento dos pássaros. Sempre que ele passava perto do buraco com o trator, os bem-te-vis e sabiás começavam a gritar de um jeito desesperado, como se estivessem vendo algo terrível. Os cachorros da fazenda, que sempre acompanhavam seu Zé no trabalho, se recusavam a chegar perto daquela área. Ficavam latindo de longe, com os pelos eriçados e as orelhas baixas, como se vissem algo que os humanos não conseguiam enxergar. O gado também começou a agir de forma estranha. As vacas, que sempre pastavam tranquilas em qualquer lugar da fazenda, se recusavam a pisar naquela área. Quando seu Zé tentava conduzi-las para perto do buraco, elas empacavam e mugiam de um jeito angustiado, com os olhos arregalados de medo. Uma das vacas, a mais velha e mansa do rebanho, chegou a quebrar a cerca na tentativa de fugir quando foi empurrada na direção do buraco. Foi na quinta-feira que as coisas começaram a ficar realmente assustadoras. Seu Zé acordou antes do sol nascer, como sempre fazia, e foi dar uma olhada no gado antes de começar o trabalho. Quando passou perto da área que estava sendo preparada para o plantio, viu algo que fez o sangue gelar nas veias. Do buraco saía uma espécie de névoa escura que subia lentamente e se espalhava pelo terreno como se fosse viva. A névoa tinha um movimento estranho. Não era como a neblina normal que ele conhecia. Ela se movia em espirais, formando desenhos no ar que pareciam rostos distorcidos. E dentro dela, seu Zé podia jurar que via sombras se movendo, formas que não tinham explicação. Quando a luz do sol começou a aparecer no horizonte, a névoa foi sumindo aos poucos, como se tivesse medo da claridade. Mas antes de desaparecer completamente, seu Zé ouviu um som que nunca mais esqueceu. Era como se centenas de vozes estivessem sussurrando ao mesmo tempo, falando palavras numa língua que não conseguia entender. Naquela manhã, seu Zé quase desistiu do plantio. Ligou para o banco para tentar renegociar as dívidas, mas não teve sucesso. As contas apertavam e ele não tinha escolha. Decidiu plantar o milho mesmo assim, evitando chegar muito perto do buraco. Usou o plantador
e foi jogando as sementes na terra, rezando baixinho para que tudo desse certo. Durante o trabalho, notou que as sementes que caíam mais perto do buraco pareciam se mover sozinhas, como se fossem atraídas por algo. O trabalho foi mais difícil do que o normal. O trator continuava falhando e seu Zé teve que parar várias vezes para limpar terra das rodas. Mas não era terra comum. Era uma substância pegajosa e escura que grudava no metal como cola. Quando tentava raspar com uma vara, a substância fazia um barulho, como se estivesse gemendo. Seu Zé começou a usar luvas grossas para não ter que tocar diretamente naquela coisa nojenta. Durante a tarde, apareceu na fazenda um homem que seu Zé nunca tinha visto antes. Era um velho magro, com cabelos brancos e olhos muito claros, que se apresentou como João das Almas. Disse que morava numa cidade vizinha e que tinha ouvido falar que seu Zé estava mexendo na terra maldita. O estranho é que ninguém tinha comentado nada sobre o plantio. E seu Zé não entendia como aquele homem podia saber o que estava acontecendo. João das Almas contou uma história que fez seu Zé ficar com os cabelos em pé. Disse que aquela área da fazenda tinha uma história muito antiga, que remontava aos tempos dos índios que moravam na região antes dos colonizadores chegarem. Segundo a lenda, aquele lugar era considerado uma passagem entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, um portal que deveria ser respeitado e nunca perturbado. O velho contou que já tinham acontecido coisas estranhas ali antes. Na década de 1960, um fazendeiro tinha tentado plantar naquela área e tinha desaparecido misteriosamente. Encontraram apenas suas roupas ao redor de um buraco que tinha se aberto na terra. Depois disso, outros proprietários das terras vizinhas relataram avistamentos de criaturas estranhas, luzes que se moviam sozinhas durante a noite e sons inexplicáveis que vinham debaixo da terra. João das Almas aconselhou seu Zé a parar com o plantio imediatamente e a fazer uma oferenda para acalmar os espíritos que tinham sido perturbados. Disse que conhecia um ritual antigo, passado de geração em geração, que podia selar novamente a passagem. Mas seu Zé, sempre cético em relação a essas coisas, agradeceu a visita, mas decidiu continuar com o trabalho. O plantio ficou pronto na sexta-feira, e seu Zé pensou que o pior tinha passado. Mas não durou muito tempo essa sensação de alívio. Durante o fim de semana, começaram a acontecer coisas estranhas na casa. Dona Maria encontrou pegadas de lama no chão da cozinha, pegadas que não eram de nenhum membro da família. Eram as mesmas pegadas estranhas que tinham aparecido ao redor do buraco, com aqueles dedos compridos e garras marcantes. As pegadas formavam um caminho que ia da porta da cozinha até o quarto do casal, como se algo tivesse entrado na casa durante a noite e tivesse ido observar eles dormindo. Dona Maria ficou apavorada e quis ir para a cidade ficar na casa da filha. Mas seu Zé disse que não ia se deixar intimidar por pegadas de lama. Limpou tudo com água sanitária e trancou bem todas as portas antes de dormir. Na segunda-feira seguinte, quando foi verificar como estava o crescimento das plantas, encontrou uma cena que nunca mais conseguiu esquecer. O milho tinha brotado em apenas 3 dias, coisa que normalmente levava uma semana ou mais. Mas não era um broto normal. As plantas tinham crescido tortas, com folhas de um verde muito escuro, quase preto. E todas elas, sem exceção, estavam inclinadas na direção do buraco, como se fossem atraídas por ele. Mais estranho ainda, as folhas pareciam se mover mesmo sem vento, tremulando de um jeito que dava calafrios. Quando seu Zé se aproximou mais, notou que as plantas faziam um ruído baixo, como se estivessem sussurrando entre si. O som era quase imperceptível, mas quando ele parava e prestava atenção, podia ouvir claramente um murmúrio constante vindo de toda a plantação. O buraco também tinha mudado.
Agora era maior, com uns 3 metros de diâmetro, e nas bordas havia uma espécie de limo escuro que brilhava com uma luz fraca. O cheiro que saía de dentro era insuportável, uma mistura de carne podre com enxofre que fazia os olhos lacrimejarem. Seu Zé teve que amarrar um pano no rosto para conseguir ficar perto. Quando chegou bem na borda, pode ver que o buraco parecia ter mudado de forma. Não era mais perfeitamente redondo, mas tinha umas saliências nas bordas que lembravam dedos gigantes. Durante as semanas seguintes, as plantas continuaram crescendo de um jeito anormal. Em apenas um mês, o milho estava com quase 2 metros de altura, mas as espigas que se formavam eram escuras e duras como pedra. Quando seu Zé tentou colher uma para examinar, ela se desfez na mão dele, virando um pó cinza que queimava a pele. As marcas da queimadura ficaram na mão dele por meses, deixando cicatrizes que pareciam desenhos antigos, símbolos que lembravam os que ele tinha visto nos pesadelos. O buraco continuava crescendo e agora dava para ouvir sons vindo de dentro. Não eram sons normais, eram como gemidos abafados, misturados com ruídos que lembravam arranhões em metal. Durante a noite, seu Zé podia ouvir esses sons, mesmo estando na casa, que ficava a uns 500 metros de distância. O barulho era tão perturbador que ele começou a ter insônia, passando as noites em claro, sempre alerta. Dona Maria também começou a ter problemas para dormir. Disse que sentia como se alguém estivesse caminhando ao redor da casa durante a madrugada, mas quando olhava pela janela, não via nada. Às vezes, ouvia batidas nas paredes, como se alguém estivesse tentando entrar. Os cachorros da fazenda começaram a latir todas as noites, sempre na direção da área maldita, com um tipo de latido que ela nunca tinha ouvido antes, um som desesperado e assustado. Foi numa noite de lua cheia que aconteceu o pior. Seu Zé estava na varanda da casa, tomando um café e tentando se acalmar, quando viu algo que fez questão de nunca mais falar com ninguém. Do buraco começaram a sair criaturas que não tinham nome nem explicação. Eram como sombras com forma, altas e magras, que se moviam de um jeito que desafiava as leis da natureza. Flutuavam sobre a terra, passando por entre as plantas de milho como se fossem fantasmas. As criaturas não faziam barulho quando se moviam, mas emanavam uma sensação de medo tão intensa que seu Zé sentiu as pernas bambearem. Havia pelo menos 1 dúzia delas, todas se espalhando pela plantação como se tivessem uma missão específica. Quando uma passou perto da varanda onde ele estava, seu Zé pode ver que onde deveria estar o rosto, havia apenas um vazio negro que parecia sugar a luz ao redor. As criaturas tinham braços longos demais que se arrastavam pelo chão enquanto caminhavam. Seus movimentos eram fluidos, como se fossem feitas de fumaça, mas ao mesmo tempo deixavam pegadas fundas na terra. Não tinha como explicar aquilo usando a lógica. Era como se as leis da física não se aplicassem àqueles seres. Durante quase 1 hora, seu Zé ficou paralisado na varanda, sem conseguir se mover nem gritar. A aparição durou quase 1 hora completa. As criaturas percorreram toda a plantação, tocando nas plantas com o que pareciam ser mãos espectrais. Onde elas tocavam, as plantas murchavam imediatamente, como se toda a vida fosse drenada instantaneamente. Mas o mais aterrorizante era que, às vezes, as criaturas paravam e olhavam diretamente para casa, como se soubessem que seu Zé estava ali observando. Quando terminaram seu trabalho macabro, voltaram para o buraco, desaparecendo nas profundezas, como se nunca tivessem existido. Na manhã seguinte, seu Zé encontrou toda a plantação morta. Não só morta, mas completamente ressecada, como se tivesse sido queimada por dentro. O que mais impressionava é que a devastação formava um círculo perfeito ao redor do buraco, que agora tinha uns 5 metros de diâmetro. A terra ao redor estava completamente estéril, sem uma minhoca, sem um inseto, sem qualquer sinal de vida.
Era como se um raio de morte tivesse atingido aquela área específica. Naquele dia, seu Zé tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Pegou o trator, alguns galões de gasolina e uma caixa de fósforos. Ia queimar tudo e depois encher o buraco com concreto, mesmo que isso custasse suas últimas economias. Mas quando chegou na área maldita, descobriu que o buraco tinha sumido. No lugar dele, havia apenas terra normal, como se nunca tivesse existido nada ali. Mas a terra continuava estéril e o cheiro de morte ainda pairava no ar. O alívio durou pouco. Quando voltou para casa, encontrou Dona Maria sentada na cozinha com uma expressão de terror no rosto. Ela contou que durante a manhã, enquanto ele estava na roça, tinha visto uma sombra passando pelas janelas da casa. Não era uma sombra normal. Era como se alguém muito alto estivesse caminhando ao redor da casa, mas quando ela olhava para fora, não via nada. A sombra tinha passado por todas as janelas, sempre na mesma direção, como se estivesse estudando a casa. Pior ainda, todos os animais da fazenda tinham sumido. As galinhas, os porcos, as vacas, tudo tinha desaparecido sem deixar rastro. Não havia sinais de luta, não havia sangue, não havia nada. Era como se os bichos tivessem sido engolidos pela terra. Os cachorros também tinham sumido, e a fazenda ficou envolta num silêncio que doía nos ouvidos. Nem mesmo os grilos faziam barulho, como se todos os seres vivos tivessem fugido dali. Seu Zé decidiu que não ia mais plantar naquela área. Deixou tudo como estava e foi trabalhar só na parte da frente da propriedade. Mas o problema é que a influência daquela terra maldita começou a se espalhar. As outras plantações começaram a ter problemas. As plantas cresciam fracas e doentes. A água do poço ficou com um gosto estranho, meio amargo, que lembrava metal velho. Até a comida parecia ter perdido o sabor. Durante as noites, seu Zé e Dona Maria passaram a ouvir ruídos estranhos ao redor da casa. Eram como passos pesados, mas que não faziam barulho quando tocavam o chão. Às vezes, ouviam arranhões nas paredes, como se alguém tivesse tentando entrar. Mas quando acendiam as luzes e olhavam para fora, não viam nada além da escuridão. O pior era que os ruídos pareciam estar testando a casa, procurando pontos fracos por onde entrar. A situação ficou insustentável quando seu Zé começou a ter pesadelos todas as noites. Sonhava que estava de volta naquela área amaldiçoada, mas agora ela se estendia por toda a fazenda. No sonho, ele caminhava por entre plantas gigantes e escuras, que se moviam como se tivessem vida própria. E sempre, no final do sonho, ele chegava a um buraco enorme, do tamanho de uma casa, de onde saíam criaturas que não tinham forma definida. Os pesadelos eram tão reais que seu Zé acordava suado e tremendo. Dona Maria conta que ele passava as noites falando sozinho, como se estivesse conversando com alguém que ela não podia ver. Às vezes, ele se levantava da cama e caminhava até a janela, ficando parado ali por horas, olhando na direção da área onde tinha sido feito o plantio maldito. Quando ela tentava chamar ele, era como se não escutasse. Foi quando seu Zé começou a emagrecer rapidamente que Dona Maria resolveu chamar o padre da cidade. Padre João era um homem experiente, que já tinha visto muita coisa estranha na vida. Quando chegou na fazenda e ouviu a história, ficou em silêncio por um longo tempo, como se tivesse reconhecido algo familiar naquele relato. Disse que já tinha ouvido histórias parecidas em outras regiões, sempre envolvendo terras que não deveriam ser mexidas. Hoje, anos depois, seu Zé ainda mora na fazenda, mas é um homem diferente. Evita falar sobre o que aconteceu, mas quando alguém pergunta, seus olhos ficam distantes, como se estivesse vendo algo que os outros não conseguem enxergar. Dona Maria conta que ele ainda tem pesadelos e que às vezes ela o encontra na varanda de madrugada, olhando na direção daquela área maldita. Mas agora
Em vez de medo, seus olhos mostram respeito e uma compreensão profunda sobre coisas que vão além do mundo físico. A área onde foi feito o plantio continua intocada. A terra ali nunca mais produziu nada, nem mesmo mato cresce naquele lugar. É como se a vida tivesse sido drenada para sempre daquele pedaço de chão. Os vizinhos evitam passar perto, e os animais selvagens fazem um desvio quando precisam atravessar a propriedade. A cruz que seu Zé plantou no centro continua lá, já meio carcomida pelo tempo, mas ainda cumprindo sua função de marco e proteção. Seu Zé aprendeu na dor que nem toda terra é feita para ser cultivada, que existem lugares onde é melhor deixar a natureza seguir seu curso. Ele continua plantando nas outras áreas da fazenda, mas nunca mais com a mesma alegria de antes. Carrega consigo a lembrança daquelas criaturas sombrias e do buraco que parecia não ter fundo, mas também uma sabedoria antiga sobre o respeito que devemos ter pela terra e pelos mistérios que ela guarda. A lição que fica dessa história é que a terra guarda segredos antigos e que nem sempre é prudente despertar o que está dormindo. Seu Zé paga até hoje o preço da curiosidade e da teimosia, vivendo com a certeza de que há coisas neste mundo que são melhores deixadas em paz. Mas também encontrou uma forma de conviver com essa experiência, transformando-a em sabedoria e usando-a para ajudar outros a não cometerem os mesmos erros. A fazenda continua produzindo, a família continua unida e a vida segue seu curso. Mas todos que conhecem a história sabem que ali existe um lugar onde as leis normais não se aplicam, onde o mundo dos vivos e dos mortos se tocam de uma forma que poucos conseguem compreender. E seu Zé continua sendo o guardião desse segredo, protegendo não só sua família, mas toda a comunidade dos perigos que podem surgir quando se mexe com forças que não se compreende. Seu Otacílio nunca foi homem de mentira. Trabalhava na fazenda do coronel há mais de 30 anos. Conhecia cada palmo daquelas terras como a palma da própria mão. Por isso mesmo, quando chegou na cidade naquela manhã de sábado, com o chapéu na mão e os olhos vermelhos de cansaço, todo mundo parou para escutar. O velho se encostou no balcão da farmácia e pediu um remédio para o coração. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar as moedas. Dona Mercedes, a farmacêutica, notou logo que alguma coisa não estava certa. Que aconteceu, seu Otacílio? O senhor está com uma cara... O homem respirou fundo e começou a contar, com aquela voz rouca de quem fumava tabaco de corda desde menino. Dona Mercedes, eu vou falar uma coisa que a senhora pode até não acreditar, mas juro pela alma da minha falecida mãe que é verdade pura. Ontem à noite eu estava voltando da roça. Já era mais de 9 horas, quando aconteceu uma coisa que eu nunca vi em toda a minha vida. Otacílio parou para tomar fôlego. Suas mãos ainda tremiam quando pegou o lenço no bolso para limpar o suor da testa. Eu vinha pela estrada velha, aquela que passa pela ponte do córrego seco, quando comecei a sentir um cheiro estranho no ar. Não era cheiro de bicho morto, não era cheiro de flor. Era uma coisa doce demais, enjoativa, que dava vontade de vomitar. Pensei que fosse algum animal que tinha morrido por ali, mas o cheiro foi ficando mais forte conforme eu ia andando. O fazendeiro fez uma pausa, como se precisasse juntar coragem para continuar. Quando cheguei perto da ponte, vi uma luz estranha no meio do mato. Não era luz de lamparina, não era luz de vagalume, era uma luz azulada, meio esverdeada, que piscava devagar. Meu cavalo começou a ficar nervoso, relinchando e empinando, não queria passar de jeito nenhum. Dona Mercedes se aproximou mais do balcão, interessada na história. Desci do cavalo e amarrei ele numa árvore. Sei que foi besteira, mas a curiosidade foi mais forte. Fui me aproximando devagar, pisando na ponta dos pés para não fazer barulho. Conforme eu ia chegando mais perto, a luz foi ficando mais clara e foi aí que eu vi
Otacílio engoliu em seco e continuou. No meio da clareira tinha uma coisa que eu nunca tinha visto. Era tipo uma pessoa, mas não era pessoa. Era alta, muito alta. Devia ter uns 2 metros ou mais. Os braços eram compridos demais, quase tocavam no chão. E não tinha cabelo, era careca, com a pele lisa e branca que nem leite azedo. O homem parou novamente, as mãos tremendo mais ainda. Mas o pior não era isso, Dona Mercês. O pior era que a criatura estava comendo alguma coisa. Fazia uns ruídos horríveis, tipo quando o porco come lavagem. E aquela luz estranha saía do próprio corpo dela, como se tivesse fogo por dentro. Dona Mercês sentiu um arrepio subir pela espinha. Fiquei ali parado, sem conseguir me mexer, quando a coisa levantou a cabeça e olhou diretamente para mim. Os olhos eram pretos, completamente pretos, sem branco nenhum, e grandes, muito grandes. Quando ela me viu, parou de comer e ficou me encarando. Otacílio limpou o suor da testa novamente. Pensei que ia morrer ali mesmo, de susto, mas a criatura não veio atrás de mim. Ela só ficou me olhando com a boca toda suja de sangue. Porque o que ela estava comendo, Jesus me perdoe, era um bezerro que tinha sumido da fazenda há 2 dias. O fazendeiro balançou a cabeça como se quisesse tirar a imagem da mente. Eu comecei a recuar devagar, sem tirar os olhos da criatura. Ela continuou me encarando, mas não se moveu. Só quando cheguei perto do meu cavalo que consegui correr. Montei e saí dali a galope, sem olhar para trás. Dona Mercês estava boquiaberta. Mas não acabou aí, Dona Mercês. Quando cheguei em casa, lavei o rosto e fui dormir. Mas não consegui pregar o olho. Toda vez que fechava os olhos, via aquela criatura me encarando. E durante a madrugada, comecei a ouvir uns barulhos estranhos do lado de fora da casa. O homem se arrepiou todo ao lembrar. Eram passos, mas não eram passos normais. Era como se alguma coisa muito pesada estivesse andando ao redor da casa. E de vez em quando eu escutava um arranhar na parede, como se tivesse unha grande riscando a madeira. Otacílio bebeu um gole de água que Dona Mercês havia servido. Peguei a espingarda e fui até a janela. Abri a cortina devagar e olhei lá fora. Não vi nada, mas o cheiro estava lá. Aquele cheiro doce e enjoativo. E as pegadas... Dona Mercês, as pegadas no chão eram enormes, com marcas de garras. O fazendeiro respirou fundo antes de continuar. Fiquei acordado o resto da noite, com a arma na mão. Só quando o galo cantou que os barulhos pararam. De manhã, fui olhar as pegadas direito. Eram maiores que pegadas de onça e tinham 5 dedos com garras compridas. Dona Mercês estava visivelmente assustada. Hoje cedo, antes de vir aqui na cidade, passei na ponte para ver se achava algum rastro da criatura. Encontrei os restos do bezerro, mas não era só osso, não. Tinha pedaços de carne fresca, como se o bicho tivesse sido morto na hora. E tinha mais uma coisa. Otacílio parou e olhou ao redor, como se tivesse medo de que alguém estivesse escutando. Tinha outras pegadas ao redor dos restos, pegadas menores, mas iguais, como se tivesse mais de uma criatura. E todas levavam em direção ao mato fechado, para onde ninguém nunca foi. O homem guardou o lenço no bolso, mas voltou a falar, lembrando de mais detalhes. Sabe, Dona Mercês, agora que eu estou contando, lembrei de outras coisas estranhas que aconteceram nas últimas semanas. Primeiro foi o cachorro do vizinho, o Rex, que sumiu do nada. Depois foi aquela vaca leiteira da Dona Aparecida, que apareceu morta no pasto sem nenhum ferimento visível. Otacílio coçou a barba grisalha, pensativo. E tem mais. Semana passada, meu netinho veio me visitar e disse que tinha visto uma sombra grande passando pela janela do quarto dele durante a noite. Achei que fosse imaginação de criança, mas agora eu não tenho mais certeza. O fazendeiro olhou pela janela da farmácia, como se esperasse ver alguma coisa. Dona Mercês, eu trabalhei essa terra toda a minha vida. Conheci meu avô, que também trabalhou aqui, e ele sempre me contava histórias dos tempos antigos.
Ele dizia que essa região tinha sido território de índios, muito tempo atrás, antes mesmo dos portugueses chegarem por aqui. Otacílio fez uma pausa, como se estivesse organizando as lembranças. Meu avô contava que os índios evitavam uma parte específica da mata, justamente onde fica a ponte do córrego seco. Eles diziam que ali morava uma coisa que não devia ser incomodada. Chamavam de Anhangá das Águas, ou alguma coisa assim. Dona Mercês estava cada vez mais interessada na história. Eu nunca liguei muito para essas histórias. Achava que era superstição de gente antiga. Mas depois do que aconteceu ontem, eu comecei a pensar que talvez meu avô soubesse de alguma coisa que a gente não sabe. O homem suspirou profundamente. Tem outra coisa também, Dona Mercês. Naquela noite, quando eu estava voltando para casa depois do encontro com a criatura, eu comecei a perceber que os sons da mata estavam diferentes. Normalmente, de noite, a gente escuta grilos, sapos, corujas, mas naquela noite tudo estava em silêncio completo. Otacílio balançou a cabeça, preocupado. Era como se todos os bichos tivessem fugido da região. E isso não é normal, Dona Mercês. Os animais sentem quando tem perigo por perto. Eles sabem coisas que a gente não sabe. O fazendeiro continuou relatando mais detalhes. Quando cheguei em casa naquela noite, minha mulher, a Joaninha, acordou e disse que tinha sonhado comigo. No sonho, eu estava sendo perseguido por uma coisa escura pela mata e ela não conseguia me alcançar para me avisar do perigo. Otacílio parou para respirar. A Joaninha nunca foi de acreditar em sonho premonitório, mas quando eu contei para ela o que tinha acontecido, ela ficou branca que nem papel. Disse que no sonho, a coisa que me perseguia tinha exatamente a aparência que eu descrevi da criatura. O homem olhou novamente pela janela, como se tivesse medo de que alguém estivesse observando. Desde aquela noite, Dona Mercês, eu comecei a reparar em outras coisas estranhas. Por exemplo, meu cavalo, que sempre foi mansinho, agora não quer mais passar por certas partes da fazenda. E quando a gente se aproxima da área perto da ponte, ele fica completamente descontrolado. Otacílio coçou a cabeça. Tem mais. Ontem, quando eu estava trabalhando na lavoura, encontrei várias árvores com arranhões estranhos no tronco. Eram marcas profundas, como se alguma coisa com garras muito grandes tivesse afiado as unhas na madeira. O fazendeiro se arrepiou lembrando. E o mais estranho é que essas marcas formavam quase um caminho, sabe? Como se a criatura tivesse marcado o território dela, mostrando por onde ela passa. E todas essas marcas levavam em direção à minha casa. Dona Mercês estava visivelmente abalada com o relato. Seu Otacílio, o senhor não acha que devia procurar ajuda? Talvez contar para o delegado ou para o padre. O homem balançou a cabeça. Dona Mercês, quem vai acreditar numa história dessas? Vão pensar que eu estou ficando louco de velho ou que estou bebendo demais, mas eu sei o que vi e sei que não foi imaginação. Otacílio se aproximou mais do balcão e baixou a voz. Tem mais uma coisa que eu não contei para ninguém ainda. Quando eu estava observando a criatura na clareira, ela não estava só comendo o bezerro. Ela estava, como é que eu posso explicar? Ela estava, organizando os pedaços, sabe? Como se tivesse inteligência, como se soubesse o que estava fazendo. O fazendeiro engoliu em seco. E tem outra coisa. Quando ela me olhou, eu senti como se ela tivesse entrado na minha mente. Não é que ela falou comigo, mas eu senti como se ela soubesse quem eu era, onde eu morava, quantas pessoas tinham na minha família. Otacílio limpou novamente o suor da testa. Desde aquela noite, Dona Mercês, eu tenho tido pesadelos terríveis. Sonho que a criatura está dentro da minha casa, caminhando pelos corredores, procurando por mim. E no sonho, ela sempre sabe exatamente onde eu estou escondido. O homem fez uma pausa longa. Ontem de manhã, quando eu fui tirar leite das vacas, encontrei uma delas morta no pasto. Mas não era morte natural, não. O animal estava completamente drenado, como se todo o sangue tivesse saído do corpo.
e não tinha ferimento nenhum, só 2 furinhos pequenos no pescoço. Otacílio olhou diretamente nos olhos de Dona Mercês. Eu tô contando isso para a senhora porque eu tenho certeza que essa coisa não vai ficar só na minha fazenda. Ela está se espalhando pela região e logo mais outras pessoas vão começar a ver as mesmas coisas que eu vi. O fazendeiro se preparou para sair, mas antes disse mais uma coisa. Dona Mercês, a senhora se cuida, viu? E se a senhora ou alguém da família precisar passar por aquela estrada de noite, não vai sozinho. Leva companhia e leva arma, porque aquela coisa, ela não tem medo da gente. Na verdade, acho que ela tá nos caçando. Otacílio colocou o chapéu na cabeça e se dirigiu para a porta. E tem mais uma coisa. Eu acho que essa criatura não tá sozinha. Acho que tem mais delas por aí, se escondendo na mata, esperando a hora certa de aparecer. Porque aquelas pegadas que eu vi eram muitas, Dona Mercês, muitas mesmo. O fazendeiro parou na porta e olhou mais uma vez para trás. Se a senhora começar a ouvir histórias parecidas com a minha, histórias de outras pessoas que viram coisas estranhas na mata, pode ter certeza que não é coincidência. Essas criaturas estão se movimentando, estão saindo do esconderijo. Otacílio saiu da farmácia deixando Dona Mercês em silêncio. Ela ficou ali, parada atrás do balcão, pensando nas palavras do homem. Conhecia Otacílio há anos e sabia que ele nunca foi de inventar história. Naquela mesma semana, mais 2 bezerros sumiram na região. E algumas pessoas começaram a relatar avistamentos de luzes estranhas no mato durante a madrugada. Uma semana depois, o próprio filho de Dona Mercês chegou em casa contando que tinha visto uma sombra gigante atravessando a estrada velha. Seu Otacílio nunca mais passou pela estrada velha sozinho. E sempre que alguém perguntava sobre aquela noite, ele balançava a cabeça e dizia apenas: tem coisa neste mundo que é melhor a gente não saber. Mas de vez em quando, principalmente nas noites de lua nova, ele ainda acordava com aquele cheiro doce e enjoativo entrando pela janela. E sabia que a criatura estava por perto, esperando o momento certo para voltar. A fazenda do coronel nunca mais foi a mesma depois daquele dia. Os trabalhadores evitavam ficar até tarde, e ninguém mais passava pela ponte do córrego seco depois que escurecia, porque todos sabiam que tinha alguma coisa ali no mato, alguma coisa que não devia estar ali. E seu Otacílio, mesmo depois de velho, nunca esqueceu daqueles olhos pretos que o encararam na clareira. Olhos que pareciam conhecer todos os seus medos, todos os seus segredos. Olhos que prometiam que um dia eles se encontrariam novamente. Com o passar dos meses, mais e mais pessoas da região começaram a relatar encontros similares. E seu Otacílio sabia que suas suspeitas estavam certas. As criaturas estavam se espalhando e logo toda a região seria assombrada por elas. Seu Joaquim sempre foi homem de coragem. Aos 72 anos, ainda cuidava sozinho de sua propriedade no sertão, uma terra que herdou do pai e que conhecia como a palma da mão. Por isso mesmo, quando chegou na mercearia do povoado, naquela terça-feira de manhã, com o rosto desfigurado pelo medo, todo mundo parou o que estava fazendo para escutar. O velho se encostou no balcão e pediu uma cachaça, coisa que não fazia há mais de 10 anos. Suas mãos tremiam tanto que seu Zé, o dono da mercearia, teve que segurar o copo para ele não derramar. Que foi, Joaquim? Parece que viu coisa do outro mundo, comentou Zé, tentando fazer uma brincadeira. Mas logo percebeu que não era hora de gracejo. Joaquim tomou a cachaça de uma vez só e limpou a boca com as costas da mão. Quando começou a falar, sua voz saiu rouca e trêmula. Zé, eu vou contar uma coisa para vocês, mas não quero que ninguém pense que eu tô ficando caduco. O que aconteceu comigo anteontem de noite, isso nunca aconteceu em toda a minha vida. Alguns homens se aproximaram do balcão, curiosos. Conheciam Joaquim desde meninos
e sabiam que ele não era de inventar história. Eu estava na roça, terminando de tirar o milho atrasado, quando o sol começou a se pôr. Vocês sabem que eu não tenho medo de escuro. Sempre volto para casa depois das 7, 8 horas. Mas anteontem foi diferente. Joaquim parou para respirar e continuou. Eu estava juntando as últimas espigas quando comecei a sentir um cheiro estranho no ar. Não era cheiro de queimada, não era cheiro de animal morto. Era uma coisa doce, mas doce demais, que enjoava. E conforme o cheiro ia ficando mais forte, eu comecei a perceber que os bichos da mata tinham parado de fazer barulho. O velho coçou a barba grisalha, tentando organizar as lembranças. Vocês sabem como é o final da tarde no sertão. Sempre tem passarinho cantando, grilo fazendo barulho, essas coisas. Mas naquele momento tudo ficou em silêncio completo. Era como se todos os animais tivessem sumido da região. Seu Zé serviu mais uma dose de cachaça, vendo que o amigo precisava. Eu resolvi voltar para casa mais cedo, senti que alguma coisa não estava certa. Peguei meu facão e a lanterna e comecei a caminhar pela trilha. Mas conforme eu ia andando, o cheiro doce foi ficando mais forte e eu comecei a escutar uns ruídos estranhos. Joaquim bebeu mais um gole e continuou. Eram ruídos, como se alguém tivesse arrastando alguma coisa pesada pelo chão. Mas não era som contínuo, era como se parasse e começasse de novo, como se fosse alguma coisa que não conseguia andar direito. Os homens ao redor estavam em silêncio, prestando atenção em cada palavra. Eu parei para escutar melhor e foi aí que vi uma luz estranha entre as árvores. Não era luz de lamparina, não era luz de vagalume. Era uma luz azulada, que piscava devagar e parecia que vinha de alguma coisa que estava se movendo. Joaquim limpou o suor da testa com o lenço. Eu sei que foi besteira, mas a curiosidade foi mais forte que o medo. Saí da trilha e fui me aproximando devagar, pisando com cuidado para não fazer barulho. E quanto mais eu me aproximava, mais claro ficava que aquela luz estava saindo de alguma coisa viva. O velho fez uma pausa, como se precisasse juntar coragem para continuar. Quando cheguei perto o suficiente, eu vi uma coisa que eu nunca vou esquecer pelo resto da minha vida. No meio de uma clareira pequena, tinha uma criatura que eu nunca tinha visto. Era mais ou menos do tamanho de uma pessoa, mas não era pessoa. Joaquim engoliu em seco. A coisa era muito magra, com os braços compridos demais, que quase arrastavam no chão. A cabeça era grande, maior que cabeça normal, e não tinha cabelo nenhum. A pele era branca que nem leite, mas tinha uma cor azulada por baixo, e era dela que saía aquela luz estranha. Os homens se entreolharam, alguns incrédulos, outros assustados. Mas o pior não era a aparência da criatura. O pior era o que ela estava fazendo. Ela estava comendo alguma coisa, e pelos restos que eu consegui ver, era uma cabra. Uma cabra que eu reconheci como sendo da propriedade do vizinho. Joaquim balançou a cabeça. A criatura comia, fazendo uns ruídos horríveis, como se fosse animal selvagem. Mas ao mesmo tempo, ela usava as mãos para separar os pedaços, como se tivesse inteligência. E de vez em quando, ela parava de comer e ficava olhando ao redor, como se tivesse sentindo que alguém estava observando. O velho respirou fundo. Eu fiquei ali parado, sem conseguir me mexer, quando a coisa levantou a cabeça e olhou diretamente para mim. Os olhos eram enormes, pretos, sem pupila, sem nada. E quando ela me viu, parou de comer e ficou me encarando. Joaquim tremeu, lembrando do momento. Eu pensei que ia morrer ali mesmo, mas a criatura não veio atrás de mim. Ela continuou me olhando por alguns segundos. Depois voltou a comer. Era como se eu não fosse importante para ela, como se eu fosse só um bicho qualquer que ela tinha decidido ignorar. O homem limpou o suor novamente. Eu comecei a recuar bem devagar, sem fazer barulho. Só quando cheguei na trilha de novo que consegui correr.
Corri até em casa sem parar, trancando todas as portas e janelas. Seu Zé estava visivelmente abalado. Mas não acabou aí, Zé. Durante a madrugada, eu comecei a escutar barulhos do lado de fora da casa. Eram passos, mas não eram passos normais. Eram passos arrastados, como se fosse alguma coisa muito pesada andando devagar ao redor da casa. Joaquim olhou ao redor da mercearia. Eu peguei a espingarda e fui até a janela. Olhei pela fresta da cortina e vi pegadas no chão. Pegadas enormes, com formato estranho, como se fossem de mão, mas com garras compridas. O velho coçou a barba, pensativo. E tinha mais uma coisa. Aquele cheiro doce estava por toda parte. Entrava pela janela, pela porta, pelos buracos da parede. Era como se a criatura tivesse marcado minha casa com aquele cheiro. Joaquim bebeu mais um gole de cachaça. Fiquei acordado o resto da noite, com a arma na mão, esperando que alguma coisa acontecesse. Mas os barulhos pararam quando o galo cantou, e o cheiro também foi embora. O homem olhou pela janela da mercearia. De manhã, eu saí para ver as pegadas direito. Elas formavam um círculo completo ao redor da casa, como se a criatura tivesse ficado andando em volta a noite toda, e todas as pegadas tinham 5 dedos com garras. Joaquim fez uma pausa longa. Mas tem mais, Zé. Quando eu fui ver meus animais, encontrei 2 galinhas mortas no terreiro. Não tinham ferimento nenhum, mas estavam completamente secas, como se todo o sangue tivesse saído do corpo. O velho balançou a cabeça. E hoje de manhã, antes de vir aqui, eu passei na propriedade do vizinho para ver se ele tinha perdido aquela cabra. Ele confirmou que ela tinha sumido há 2 dias e disse que outras pessoas da região também estavam perdendo animais. Joaquim se aproximou mais do balcão. Zé, eu acho que essa criatura não está sozinha. Acho que tem mais delas por aí, se escondendo na mata. Porque quando eu estava observando ela comer, eu escutei outros ruídos na mata, como se tivesse mais alguma coisa se movendo entre as árvores. O homem olhou diretamente nos olhos de seu Zé. E tem outra coisa que eu não contei ainda. Quando a criatura me olhou, eu senti como se ela tivesse entrado na minha cabeça. Não é que ela falou comigo, mas eu tive a impressão de que ela sabia quem eu era, onde eu morava, que eu morava sozinho. Joaquim limpou o suor da testa. Desde aquela noite, eu tenho tido pesadelos terríveis. Sonho que a criatura está dentro da minha casa, procurando por mim. E no sonho, ela sempre sabe onde eu estou escondido. O velho olhou ao redor da mercearia novamente. Zé, eu estou contando isso porque eu acho que essa coisa não vai ficar só na minha propriedade. Ela está se espalhando pela região e logo outras pessoas vão começar a ver as mesmas coisas que eu vi. Joaquim parou para beber mais cachaça e continuou. Sabe, agora que eu estou contando, lembrei de outras coisas estranhas que aconteceram nas últimas semanas. Primeiro foi o cachorro da Dona Maria, que sumiu sem deixar rastro. Depois foi aquela vaca do seu Pedro, que apareceu morta no pasto sem nenhum ferimento aparente. O homem coçou a cabeça. E tem mais. Minha neta veio me visitar semana passada e disse que durante a noite ela escutou uns barulhos estranhos no telhado. Pensamos que fosse gato, mas agora eu não tenho mais certeza. Joaquim olhou pela janela da mercearia. Zé, eu trabalhei essa terra a vida toda. Conheci meu pai trabalhando aqui e meu avô também. Meu avô sempre contava histórias dos tempos antigos, de quando essa região era território selvagem. O velho fez uma pausa. Ele dizia que os índios que viviam aqui antes evitavam certas partes da mata. Falavam de criaturas que vinham das profundezas da terra, criaturas que se alimentavam de sangue e que só apareciam quando a lua estava escura. Joaquim se arrepiou. Eu nunca dei importância para essas histórias. Achava que era lenda de gente antiga. Mas depois do que aconteceu comigo, eu comecei a pensar que talvez meu avô soubesse de alguma coisa que a gente não sabe. O homem bebeu mais um gole. Tem outra coisa também, Zé. Naquela noite, quando eu estava voltando para casa depois de ver a criatura,
Eu reparei que as estrelas estavam diferentes. Não sei explicar direito, mas era como se o céu tivesse mudado de lugar. Joaquim balançou a cabeça. E durante a madrugada, quando eu estava escutando os barulhos lá fora, eu notei que não tinha vento nenhum. Mas as árvores ao redor da casa estavam se balançando, como se alguma coisa tivesse mexendo com elas. O velho limpou o suor da testa. Zé, eu acho que essas criaturas não são deste mundo. Acho que elas vieram de algum lugar que a gente não conhece e que agora estão se espalhando pela região. Joaquim olhou ao redor da mercearia. E tem mais uma coisa que eu não contei para ninguém. Quando eu estava observando a criatura comer, eu vi que ela não estava só se alimentando. Ela estava... Como é que eu posso explicar? Ela estava tipo estudando o que ela estava comendo. O homem engoliu em seco. Era como se ela tivesse curiosidade sobre os animais, como se estivesse aprendendo alguma coisa com eles. E isso me deu mais medo ainda, porque significava que ela tinha inteligência. Joaquim se aproximou mais do balcão. Zé, eu tenho medo que essas criaturas estejam se preparando para alguma coisa maior. Talvez elas estejam estudando a gente, aprendendo nossos hábitos, descobrindo como a gente vive. O velho olhou diretamente nos olhos de seu Zé. E se for isso, então a gente está em perigo, porque criaturas inteligentes que se alimentam de sangue, isso é muito mais perigoso que qualquer animal selvagem. Joaquim bebeu o resto da cachaça. Ontem à noite, eu tive outro pesadelo. Sonhei que a criatura tinha aprendido a imitar vozes humanas. No sonho, ela ficava do lado de fora da casa, chamando meu nome com a voz da minha falecida esposa. O homem se arrepiou. E o mais assustador é que no sonho, por um momento, eu quase acreditei que era ela. Quase abri a porta para deixar ela entrar. Foi só quando eu escutei aquele cheiro doce que eu percebi que era a criatura. Joaquim olhou pela janela novamente. Zé, eu acho que essas coisas estão ficando mais espertas. Estão aprendendo como enganar a gente. E isso me dá muito medo, porque significa que logo elas vão começar a caçar pessoas. O velho parou para organizar mais lembranças. Tem mais uma coisa que eu lembrei agora. Uns 15 dias atrás, eu estava consertando a cerca do fundo da propriedade quando encontrei umas marcas estranhas numa árvore. Eram arranhões profundos, como se alguma coisa com garras muito grandes tivesse afiado as unhas na madeira. Joaquim coçou a barba. Na época eu pensei que fosse onça ou outro bicho grande. Mas agora, lembrando do tamanho daquelas garras que eu vi nas pegadas, tenho certeza que foram as criaturas que fizeram aquelas marcas. O homem se arrepiou. E tem mais. Essas marcas não eram aleatórias. Elas formavam quase um caminho, sabe? Como se as criaturas tivessem marcado o território delas, mostrando por onde elas passam. E todas essas marcas levavam em direção à parte mais fechada da mata. Joaquim bebeu mais um gole da cachaça que seu Zé havia servido. Zé, eu acho que essas criaturas vivem numa parte da mata que ninguém nunca explorou. Uma parte onde a vegetação é mais densa, onde a luz do sol não chega direito. E de lá elas saem para caçar durante a noite. O velho olhou ao redor da mercearia. Semana passada eu tentei seguir essas marcas na árvore para ver onde elas levavam. Mas conforme eu ia me aprofundando na mata, o ar foi ficando mais pesado e aquele cheiro doce começou a aparecer. Joaquim fez uma pausa. Eu não tive coragem de continuar. Voltei para casa correndo com a sensação de que estava sendo observado. E durante a noite escutei barulhos estranhos vindo da direção da mata. O homem limpou o suor da testa. Zé, eu acho que essas criaturas têm algum tipo de organização. Não são só bichos selvagens. Elas parecem ter uma hierarquia, um sistema. E isso me assusta muito. Joaquim olhou diretamente para seu Zé. Porque se elas são organizadas, se elas se comunicam entre si, então elas podem estar planejando alguma coisa contra a gente.
podem estar se preparando para sair da mata e invadir nossas propriedades. O velho balançou a cabeça. E tem outra coisa que eu notei. Desde que eu vi aquela criatura, meus animais têm se comportado de forma estranha. As galinhas não querem sair do galinheiro depois das 5 da tarde. As vacas ficam inquietas durante a noite. E meu cachorro, que sempre foi corajoso, agora não para de ganir quando escurece. Joaquim coçou a cabeça. Os animais sentem coisas que a gente não sente. Eles sabem quando tem perigo por perto. E o comportamento deles me diz que essas criaturas são muito mais perigosas do que eu imaginava. O homem se aproximou mais do balcão. Zé, eu tenho medo que essas criaturas estejam se multiplicando. Talvez elas tenham ciclos de reprodução e agora seja a época em que elas se tornam mais ativas. Joaquim engoliu em seco. Se for isso, então a gente pode estar enfrentando uma invasão. Essas criaturas podem estar se espalhando pela região toda, estabelecendo territórios, preparando ninhos. O velho olhou pela janela da mercearia. E se elas realmente são inteligentes como eu acho, então elas vão começar a atacar de forma coordenada. Não vão ser ataques aleatórios. Vão ser planejados, organizados. Joaquim bebeu mais um gole. Ontem de manhã eu encontrei mais pegadas na minha propriedade. Dessa vez, elas estavam perto da casa, muito perto, e havia mais de um conjunto de pegadas. Pelo menos 3 criaturas diferentes tinham estado ali. O homem se arrepiou. Elas estavam estudando minha casa, Zé. Caminharam ao redor dela várias vezes, como se estivessem medindo, planejando. E deixaram aquele cheiro doce em todos os lugares por onde passaram. Joaquim limpou o suor da testa. Eu tenho certeza que elas vão voltar. E da próxima vez, elas não vão só observar. Elas vão agir. O velho se preparou para sair. Eu vim aqui para avisar vocês. Se começarem a sentir aquele cheiro doce e enjoativo, se escutarem barulhos estranhos durante a noite, não saiam de casa. Tranquem tudo e esperem o sol nascer. Joaquim colocou o chapéu na cabeça. E outra coisa, se vocês virem luzes estranhas na mata, não vão investigar. Essas criaturas são perigosas e eu tenho certeza que elas não têm medo da gente. O homem parou na porta da mercearia. Zé, eu acho que essas coisas sempre existiram por aqui, mas ficavam escondidas. Agora, por algum motivo, elas estão saindo do esconderijo. E eu tenho medo do que isso pode significar. Joaquim olhou mais uma vez para trás. Se alguém mais tiver experiências parecidas com a minha, me procurem. A gente precisa se juntar para descobrir como se proteger dessas criaturas, porque eu tenho certeza que elas vão voltar, e da próxima vez, elas não vão ser tão pacíficas. O velho saiu da mercearia, deixando todos em silêncio. Os homens ficaram ali, parados, pensando nas palavras de Joaquim. Conheciam ele há décadas e sabiam que não era de inventar história. Naquela mesma semana, mais animais começaram a sumir na região. E algumas pessoas relataram avistamentos de luzes estranhas durante a madrugada. Uma semana depois, a própria esposa de seu Zé chegou em casa, contando que tinha visto uma sombra gigante atravessando a estrada. Seu Joaquim nunca mais trabalhou sozinho na roça depois do escurecer. E sempre que alguém perguntava sobre aquela noite, ele balançava a cabeça e dizia apenas: tem coisa neste mundo que é melhor não mexer. Mas de vez em quando, principalmente nas noites sem lua, ele ainda acordava com aquele cheiro doce e enjoativo entrando pela janela. E sabia que a criatura estava por perto, esperando o momento certo para voltar. A região nunca mais foi a mesma depois daquele dia. As pessoas evitavam sair de casa após o anoitecer e muitas famílias começaram a dormir com armas ao lado da cama, porque todos sabiam que tinha alguma coisa nas matas, alguma coisa que não devia estar ali. E seu Joaquim, mesmo depois de muitos anos, nunca esqueceu daqueles olhos negros que o encararam na clareira.
Olhos que pareciam conhecer todos os seus segredos, todos os seus medos. Olhos que prometiam que um dia eles se encontrariam novamente. Meses depois, começaram a aparecer relatos de pessoas desaparecidas na região. Pessoas que saíam de casa durante a noite e nunca mais voltavam. E sempre que alguém sumia, as pessoas encontravam aquelas pegadas estranhas ao redor da casa e sentiam aquele cheiro doce e enjoativo no ar. Joaquim sabia que suas suspeitas estavam certas. As criaturas não estavam mais apenas caçando animais. Agora elas tinham desenvolvido gosto por presas maiores, mais inteligentes, e ele sabia que era apenas questão de tempo até que elas viessem atrás dele também. Por isso, ele nunca mais dormia desarmado. E sempre que ouvia barulhos estranhos durante a noite, ele se preparava para o que poderia ser seu último encontro com aqueles seres que não deveriam existir. Um ano depois do primeiro avistamento, seu Joaquim decidiu se mudar para a cidade. Não suportava mais viver com o medo constante, com a sensação de que estava sendo observado o tempo todo. Vendeu a propriedade por muito menos do que valia e foi morar com a filha na capital. Mas mesmo na cidade, longe da mata, ele ainda sonhava com aqueles olhos negros. E sabia que, onde quer que fosse, as criaturas sempre saberiam onde encontrá-lo. Até hoje, quem passa pela região durante a madrugada pode sentir aquele cheiro doce e enjoativo no ar. E pode ver, se tiver coragem de olhar, luzes estranhas se movendo entre as árvores, porque as criaturas continuam lá, esperando o momento certo para mostrar que nunca foram embora. E a propriedade de seu Joaquim, agora abandonada, tornou-se um lugar amaldiçoado. Ninguém tem coragem de comprar a terra, e os poucos que tentaram morar lá não duraram mais que algumas semanas, porque as criaturas consideram aquele lugar como território delas e não permitem que ninguém interfira em seus domínios.